Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, algumas notícias boas, outras ruins, vamos conversar um pouco, vamos falar aqui sobre a situação lá do Vasco envolvendo a falta de alimentos. Vamos falar aqui sobre um problema grave que o Vasco poderá ter na Câmara Nacional de Resoluções de Disputa. E vamos falar aqui sobre um meia argentino que está sendo especulado no Vasco da Gama. Com relação à situação lá do fornecedor de alimentos, o Vasco ficou 2 dias sem alimentos. Os atletas profissionais e também as divisões de base não fizeram suas refeições no clube. O Vasco não pagou, então houve a suspensão. Menos mal que momentaneamente essa situação foi resolvida. O Vasco chegou num acordo com essa fornecedora de alimentos e está tudo ok. As alimentações voltam normalmente. E eu fico pensando, o Vasco dá calote em supermercado. Quando eu falo Vasco, é o Alexandre Campelo. Dá calote em supermercado, dá calote em casa de material de construção, não paga areia. Aonde que a gente vai parar desta forma? Menos mal que o Vasco chegou a um acordo. O Vasco pode ter um problema muito parecido o qual teve com o Jorge Henrique. Desta vez com o treinador Milton Mendes. O Milton Mendes, ele foi treinador do Vasco da Gama no ano de 2017, na gestão do Eurico Miranda. Ele foi contratado no dia 18 de março de 2017, foi mandado embora no dia 21 de agosto de 2017, ficou 5 meses à frente do Vasco, foi mandado embora após o Vasco perder em Salvador por 3-0 pelo Bahia. O Milton Mendes saiu do Vasco, o Vasco fez um acordo, esse acordo ele não foi cumprido devido à falta de pagamento, isto ainda na gestão do Eurico Miranda. O Alexandre Campelo também não pagou as parcelas deste acordo, cerca aí de 937 mil o valor que o Milton Mendes ele pleiteia na Justiça do Trabalho. Este problema que o Vasco teve na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas pode acarretar em mais uma punição, a qual o Vasco poderá ficar sem inscrever atletas aí. Isso aconteceu com o Jorge Henrique e poderá acontecer novamente. O Vasco que momentaneamente ficou aí suspenso por 6 meses de inscrever atletas no Bira e no BID. Então, passando a informação aqui para vocês, o Vasco precisa procurar o Milton Mendes o mais rápido possível, fechar um acordo, um novo parcelamento, para que não acarrete na situação que acarretou do Jorge Henrique. E a política do calote continua. É por isso que o Vasco da Gama ele tem e deve ser fiscalizado, porque entra presidente, sai presidente e a irresponsabilidade continua. Bem, meus amigos, um jogador do São Paulo foi especulado no Vasco da Gama, o meia argentino Jonathan Gomes. Ele é destro, tem 30 anos, é um jogador aí que o São Paulo fez um alto investimento,
andou emprestado durante todo o ano de 2019, foi jogar no mundo árabe, lá no Al-Faya, depois jogou no CSA e retornou para o São Paulo. Esse atleta ele começou lá no Rosário Central da Argentina, ele até teve anos bons aí, durante 2016, 2017, no Desportivo Pasto e também no Atlético Tucumã. Fato é que é um jogador que não joga bem já há alguns anos, né? E o Vasco está atrás desse jogador aí, um jogador que durante bom tempo integrou o elenco do CSA ano passado. O Vasco segue aí a passos largos para poder contratar refúgio. Repito aqui, o que não serve para um clube lá do mundo árabe, tal de Al-Faya, e para o CSA, não pode servir para o Vasco da Gama. Não é à toa que o São Paulo está querendo se desfazer do jogador. Toda vez que pintar um possível nome de refúgio, como foi Jusilei, como foi o Felipe Bastos, como foi não, porque pode voltar para o Vasco da Gama, e como é esse Jonathan Gomes, a gente vai vir aqui para poder falar a verdade para o torcedor do Vasco. Conforme eu falei no começo do vídeo, notícia boa, a situação lá dos alimentos resolvida. Notícia preocupante, essa do Milton Mendes. O Vasco precisa se mexer para não ter punição nenhuma junto à Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, lá na CBF. A gente está falando isso no começo de fevereiro, para quando não chegar lá na frente. Imagina se o Vasco não puder inscrever atletas no Campeonato Brasileiro. Isso é grave. E falamos aqui sobre o Jonathan Gomes. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.